Olá, pessoal, boa noite. O pastor, ele não define o seu ministério quando ele escolhe o seu seminário, mas ele define o seu ministério quando ele escolhe a sua esposa. Foi isso que o pastor Henrique Calado registrou aqui nesse livro, depois de um encontro com a missionária Edmeia Williams. E nada melhor do que conversarmos com esposas no ministério, e eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção naquilo que nós vamos ouvir, de uma que já está há 40 anos casada, mãe, esposa, nos últimos 4 anos, avó. Nós vamos conversar aqui com a Fátima Ben Simon. Nós vamos falar também com uma outra esposa, há 22 anos casada, 18 anos no ministério, muito bem casada, aliás, e há 18 anos no ministério. Kátia Lima, por favor. Muito interessante esse registro aqui, Fátima, daquilo que a Edmeia Williams disse para o pastor Henrique, né? O pastor define o seu ministério quando ele escolhe a sua esposa. A gente sabe que esposa de pastor não é um ofício no Novo Testamento, né? Mas sem dúvida nenhuma, a esposa do pastor vai fazer grande diferença no ministério. Eu queria começar perguntando para vocês, quais vocês diriam que são as grandes responsabilidades da esposa do pastor? A igreja, ela tem expectativas, embora não seja um ofício, a igreja tem expectativas a respeito da esposa do pastor. Quais vocês diriam que são as grandes responsabilidades da esposa do pastor? Uau! Bem, eu gosto muito de pensar, e falo com algumas irmãs e com esposas de pastores, que antes da gente ser esposa de pastor, eu propriamente, né, dizendo assim, antes de ser esposa do Henrique pastor, eu sou uma mulher de Deus, eu sou serva de Deus, eu amo Jesus, amo a igreja dele, amo servir a esse Jesus. Então, eu creio que para o ministério do meu marido, dos nossos maridos, se manterem firmes e bem alicerçados, é importante que a gente ame Jesus, ore por eles, os abençoe e tenha nesse ministério algo assim de muita excelência, de muito prazer, de muita alegria, não como um peso. Eu já conversei com esposas de pastores que diziam: ah, mas ele não era pastor quando eu casei, agora eu estou com medo, como é que vai ser? Não vou ter ele mais para mim. Realmente o pastor, ele assume um chamado de Deus. E a gente, quando entra nesse ministério com eles, a gente entra não para ser, como eu diria, não para ser pastor ou ser alguma coisa assim que tenha... ou faz tudo, mas é alguém que vai dar essa sustentação no dia a dia, apoiando, orando, amando, falando, vai sim, vai dar certo, estando com ele, abraçando. Eu vejo isso no Henrique. Ele sempre fica bem, ele fica seguro, porque sabe que tudo que ele faz, eu sei também, né? E tudo que ele faz, ele tem respaldo, ele tem meu apoio, ele tem meu carinho, ele tem meu amor, tem a minha força, porque eu sei que tudo que ele está fazendo no ministério é para Jesus, é para o reino. Então,
eu acho que a grande responsabilidade da gente é ter essa consciência de que ele não está ali sozinho, mas que pode contar com a gente, pode contar comigo sempre, para chorar junto, para se alegrar junto, para estar junto. Já tivemos momentos com filhos pequenos que era muito difícil de poder sair com ele para algumas questões, ou de estar em tudo que era reunião, mas sempre que possível, eu gostava de estar, porque estava ali sabendo que era um ministério dele, mas que a minha presença seria assim, importante para deixá-lo seguro, para deixá-lo feliz, para ele saber assim, poxa, ela está comigo, ela está do meu lado. Eu acho que a grande responsabilidade é essa, a gente está do lado, não é nem concordando sempre, mas apoiando e orando, e dizendo, vai firme, é isso que o Senhor tem para você, não desiste. Eu vejo assim, dessa maneira. Eu vou falar o quê depois de tudo isso? Falou tudo e mais um pouco. Eu acho que a responsabilidade da esposa do pastor é realmente ser a auxiliadora idônea, né? Essa é aquela que vai acompanhar, sendo a melhor esposa que ele pode ter, né? A melhor mãe que os filhos dele podem ter, a melhor avó, né? Que os netos dele podem ter. Ela falou tudo. Isso tem a ver com 27 anos de ministério na mesma igreja, aqui na Igreja Oceânica, e eu quero encorajá-los. Não saiam daqui sem um livro desse, Jesus está vivo, a história de 27 anos de ministério. E quando a gente pensa em ministérios longos, 27, 18, o que é mais difícil no ministério? O que é, talvez até angustiante no ministério? Posso começar? Agora eu vou começar. A gente estava com medo de ninguém rir da gente, aí cadê o Marquito? A gente falou qualquer coisa, a gente chama o Marquito para vir aqui para cima. Eu acho que o que é mais difícil no ministério e mais angustiante é a solidão. A gente estava ouvindo sobre amizade aqui, né? Mais cedo. Eu acho que o mais angustiante é a solidão, né? E acho que não que os amigos não vão surgir no processo, no ministério, eles vão surgir. A gente vai encontrar grandes amigos, nós temos grandes amigos. Mas existe uma solidão, às vezes, no ministério onde você está. E eu acho que isso é o mais pesado. Outra situação que eu acho muito pesado também é quando as necessidades da casa, né, elas não são supridas por conta da demanda do ministério. Então, eu acho que essas são grandes dificuldades. Com 27 anos, Fátima, é isso mesmo? Ou você destacaria outras coisas? Sim, eu concordo com a Kátia, mas eu gosto de dizer também assim, que Deus, acho que foi muito bondoso e generoso comigo e com o Henrique, porque a gente cuida, né, de uma igreja muito amorosa, a nossa igreja aqui é muito amorosa, e eu assim, eu não me sinto muito na solidão não, até tivemos 3 filhos e uma vida bem movimentada, nossa família é grande, e no ministério eu me sinto assim muito abraçada, pelos próprios pastores que trabalham com a gente, pelas esposas, pelas mulheres, eu ajudo aqui no Ministério das Mulheres, eu me sinto assim tão cuidada, tão bem amada, né? Às vezes surge isso, um pouquinho de solidão, mas para mim, eu diria assim, para mim a maior dificuldade no ministério, junto com o Henrique, porque eu acho até que às vezes eu quero que ele faça mais, amado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu fico às vezes em cima dele, ele, amada, calma, eu não sou Deus não, pelo amor de Deus, espera aí. Saber dizer não, para mim às vezes é muito difícil. Dar os limites para mim mesmo, como você falou, né? Eu tenho a casa, tenho filhos, hoje meus filhos já estão casados, nossa filha mora por ela própria, enfim, já estão todos criados, eu cuido da minha mãezinha que é idosa,
Então, às vezes, eu amo servir, eu amo estar na igreja, eu amo fazer visita, eu amo sair. Às vezes, Henrique, amada, menos, calma, você não pode. Enfim, às vezes eu tenho que botar um freio em mim mesma, entendeu? Porque eu gosto. Então, por me sentir assim, eu acho que muito amada, muito cuidada, eu acho que eu tenho essa, não sei, alguma coisa dentro de mim, essa coisa de fazer, não para parecer, eu não faço para parecer, a maioria que me conhece, sou bem simples, eu gosto de ir, eu gosto de estar. Então, essa coisa, Henrique até às vezes fala, amado, você precisa aprender a dizer não, que às vezes até eu atropelo minha própria família, atropelo meus filhos, agora os netinhos, né, para fazer visita, ou para ir em alguma coisa, algum sepultamento, visitar alguém. Se vem falar comigo, Fatinha, fulana está doente, falei, vamos lá visitar essa semana. Eu nem perguntei a ele se eu poderia, assim, não é que ele vai me proibir, se tem algum compromisso durante a semana, se tem alguma outra coisa, eu, quando vi, já marquei. Aí ele chega, amada, dia tal, vamos fazer isso assim. Não, eu vou fazer uma visita. Amada, você precisa aprender a falar não. Você não podia fazer essa visita essa semana. Eu falo, Henrique, mas é da igreja, amado, é da igreja, é alguém que precisa. Então, às vezes, saber dar limite, eu mesma, que o Henrique, ele controla bem isso, ele sabe lidar com isso, antes de ser pastor, ele trabalhava em multinacional como engenheiro, né? Então, eu acho que ele sabe lidar bem com essa coisa. Eu vou mais na emoção, quando eu vejo, eu já estou envolvida, eu quero vir para a igreja, se puder, para fazer as coisas, tem coisa aqui, amada, calma, tem quem faça, enfim, eu acho que para mim é saber dizer não, a hora de dizer não e a hora de dizer sim. Muito bom, muito bom. A gente corre o risco de acreditar que ministério só tem as coisas difíceis, não saber dizer não, ou a solidão, mas o ministério também reserva algumas surpresas boas, talvez muitas coisas boas que a gente fala pouco sobre elas. O que é mais prazeroso para vocês no ministério? Eu acho que, para mim, o mais prazeroso é poder compartilhar da palavra de Deus com alguém e ver aquela pessoa crescendo cada vez mais na palavra. Então, para mim é fantástico quando eu tenho a possibilidade de apresentar o Evangelho para alguém, e mais do que falar do Evangelho, a pessoa vê o Evangelho vivo em mim, e isso para mim é fantástico. Caminhar com a pessoa e ela conseguir identificar que o Evangelho é uma pessoa e que essa pessoa transforma. Então, eu acho isso muito prazeroso, muito, muito gostoso, né? Outra coisa que eu acho fantástico, alegra o meu coração, é quando eu vejo a igreja crescendo e amadurecendo no conhecimento de quem é o Senhor, né? Então, isso para mim é fantástico. Para mim também, concordo, Kátia. Poder estar com os irmãos, estar na igreja, isso me dá muito prazer, sim. A gente aqui tem o programa de discipulado, né? Eu discipulo algumas mulheres, eu gosto de estar com elas, até tem uma irmã que me faz mentoria comigo, ela fala, Fátima, marca de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20 dias. Aí, às vezes, eu já, na semana seguinte, eu já quero, não, mas não é essa semana, não é não, Fátima, é só daqui a 20 dias. Enfim, gente, o ministério é do Henrique, mas enfim, eu não sou pastora. Ele divide. Eu não sou pastora, não quero ser, não tenho esse título, a Bíblia não me dá esse respaldo, mas eu amo estar com as pessoas, o que me dá prazer é estar com as pessoas, é isso, compartilhar a palavra, orar. Eu coordeno aqui um grupo de mulheres que a gente ora, né, pelos filhos, pelas famílias. Eu amo estar nessa reunião. Tem um dia que a gente passa o dia aqui orando. Eu amo estar nessa reunião. Enfim, estar na igreja, servir, isso me dá muito prazer. E falar de Jesus para as pessoas, né? Quem conhece a gente sabe que lá em casa o que a gente tem muito prazer é tomar café. Então, lá em casa, tudo é motivo para um café. A gente conhece o incrédulo, né? Você quer tomar café? Ele vai tomar café, né? E você conhece um crente, a pessoa chegou na igreja, você vai se apresentar para ela, quer tomar um café? Então, lá na igreja agora tem clube do café, tem não sei o que do café, tem não sei quem que vai na cafeteria. Então, a gente também tem um ministério do café. Se você quer participar, vem tomar um café com a gente.
Eu não sou muito do café, mas o Henrique ama, os pastores aqui amam o café, e também sempre que a gente pode, faz tudo com um cafezinho. Tem as irmãs aqui amam café, né? As mulheres do meu discipulado amam café, a gente tudo que pode também, ao redor de uma mesa, com um cafezinho, com um chazinho, com um suquinho, um bolinho. Bom, hein? Muito bom, isso é bom. Agora, Fátima e Kátia, vocês falaram sobre discipulado, desejo de estar junto, de ver gente crescendo, de ver Deus, por meio de Jesus, transformando pessoas. No meio de tudo isso, é possível ter amigos, amigas, no contexto da igreja local? É possível? Se imagino que sim. Como é que faz amizade? Como que é? A gente viu aqui o painel sobre amizade. Como é que é fazer amizade no contexto da igreja local? Olha, para mim, eu acho assim, bem simples. Como eu falei, eu amo estar com pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de estar junto. Na pandemia agora, tendo que se afastar, usar máscara, gente, que luta, que dificuldade, né? Mas eu aqui na igreja tenho amigas queridas, mais chegadas que irmãs, com quem eu posso contar, que seguram meu braço, são meus meus arãos, entendeu? São minhas Barnabés. Eu tenho mulheres queridas aqui que andam junto, e as que não são, estão sempre se preocupando. Eu tenho boas amizades aqui na igreja e fora dela. Eu tenho um pouquinho assim de facilidade, eu sou simples, eu não invento nada, eu chegando e já falando e perguntando e amando e abraçando dentro do possível, né? Respeitando o limite do outro. Mas eu gosto de fazer amizade, eu acho que é bem simples fazer amizade a partir do momento que a gente se abre. Eu sou uma pessoa que, às vezes, na oração, eu já digo o que está acontecendo comigo. Eu sou assim acho que eu sou bastante transparente. Até, às vezes, eu preciso também cuidar para não expor muito a minha vida, a minha casa. Não tem nada para esconder, mas, às vezes, eu exponho um pouco demais a minha família, né, os filhos. Mas eu acho que é simples, é a gente se deixar usar, se deixar levar, se deixar amar e amar o outro, né? Eu falei que o mais difícil do ministério é a solidão, mas eu acho que é a solidão até o momento que você encontra amigos no ministério onde você está. Então, por exemplo, nós estamos num ministério agora há 2 anos. Então, são amizades que estão sendo construídas. Dá para construir amigos na igreja local? Eu creio que sim. E eu tenho orado incessantemente para que Deus levante mulheres que sejam minhas amigas da destra fiel, né? A amiga que te carrega, que te escuta, que te ama e que caminha com você no ministério. Tenho orado por isso. Ao mesmo tempo, tenho amigas que são as amigas que me apoiam, que eu sei que elas carregam minha alma, carregam meu coração. Amigas que não estão ali ainda na mesma comunidade que eu, algumas muito distantes, mas que eu sei que estão ali orando por mim, né? Então, é possível ter amigos na igreja? Sim. Como que faz para ter amigos? Paga um café, né? Chama para um café. Eu acho que a gente quer fazer amigo, investe no amigo, né? Investe mesmo, investe tempo, investe financeiramente no amigo, paga um congresso para ele ir com você, paga o café, paga o retiro, investe. Às vezes a gente quer fazer amigo, mas também não quer investir financeiramente na vida do outro, a gente só quer receber, né? Então, dá para ter amigos, sim. Eu estou ansiosa para apresentar minhas amigas no próximo congresso. Amém. Muito bom. Uma surpresa inesperada do ministério, uma boa surpresa inesperada do ministério ao longo desses 27, ao longo do 18, aquilo onde Deus, de fato, surpreendeu vocês. Posso começar? Sim. Algo que foi surpreendente para mim foi que, durante muitos anos, são 18 anos de ministério já, e durante muitos anos nós oramos muito, eu e meu esposo, esse moço bonito aqui,
nós oramos muito para que o Senhor nos desse a oportunidade de plantarmos uma igreja. E a gente sempre achou isso fantástico, né? E durante muito tempo a gente sonhou com isso e nós entendemos que nós não tínhamos o perfil de plantadores. E nós não temos mesmo o perfil de plantadores. E uma grande surpresa para mim foi que o Senhor levantou alguém que plantou muito bem a igreja onde nós estamos hoje, e o Senhor nos presenteou com a igreja que nós gostaríamos de ter plantado. Então, essa foi a surpresa mais gostosa que o Senhor nos deu nesses últimos 2 anos. O Senhor levantou alguém... O Senhor levantou o plantador e nos levou para regar o que Ele plantou. E eu louvo a Deus pela vida desse pastor que plantou a igreja onde nós estamos hoje. Muitas coisas aconteceram, enfim, desde que o Henrique entrou para o ministério. Mas uma coisa assim, na pandemia, especialmente... tudo fechado, igrejas fechadas, e nós aqui tivemos que fechar, não totalmente, né? Tivemos que ter o limite de pessoas, ou 100 pessoas, mas a igreja não parou em nenhum momento aqui, né? Fizemos reuniões online, orações online, e nesse tempo foi ver a igreja crescendo. Isso foi uma boa surpresa para o meu coração, para o coração do Henrique também, que ama o ministério. Foi ver a gente agora, há pouco tempo, né, recebendo mais de 100 pessoas, chegando aqui na igreja, mesmo nesse tempo aí de pandemia, com um monte de impedimentos, muitas lutas, muitas mortes, o Senhor acrescentou muitas pessoas à igreja. Por quê? Tem alguma coisa de especial no Henrique ou nos pastores? Não, simplesmente porque Jesus tem estado aqui. Jesus tem estado aqui muito. Glórias a Ele. E a gente praticamente não fez nada, tão somente continuamos amando esse Deus e nos colocando, Senhor, nossa vida é tua, essa igreja é tua, né? Desde que começou, e nós pudemos ampliar a igreja agora na pandemia. Isso foi uma surpresa. Tudo parado, falta de recursos, mas Deus não deixou faltar absolutamente nada para a igreja, para os pastores, na minha casa. Muito pelo contrário, fomos supridos em todas as coisas. A graça de Deus se estendeu para todos os lados. Então, essa igreja foi ampliada, tem 1 ano, 2 anos, no meio de uma pandemia, quando tudo não podia ser feito. O Senhor mandou os recursos e mandou as pessoas, Ele dizendo assim, a igreja é minha, continuem, então somente mantenham seus corações em mim, porque eu vou fazer isso. Para mim, eu digo surpresa assim, porque eu sei que nosso Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele é maravilhoso, Ele excede a todo pensamento e entendimento, e eu sei que Ele faria, e vai fazer, vai continuar fazendo, mas foi surpresa para mim, que nesse meio tempo parece que a gente deixa o coração arrefecer, parece, mas o Senhor está ali o tempo todo falando, Fátima, que arrefecer nada, sai daí, sai disso aí, levanta, vamos embora, continua orando, continua louvando, continua me buscando, que eu vou fazer. Então somente mantenha seu olhar, seu coração em mim, porque eu vou fazer. Então a surpresa é nesse sentido, até para o meu próprio coração, de falar, sai daí, não fica assim não, a pandemia já vai acabar, estou provando o coração de vocês, a fé de vocês, então eu quero ver até onde vai a disposição e o amor de vocês comigo, por mim e no meu reino. Então a surpresa foi essa, o Senhor aumentar o número de pessoas sem muita coisa, sem muitas rebuscações, sem cultos evangelísticos, tão somente
pela pregação da palavra, pelo viver da palavra, pelo amor que tem sido derramado aqui nesse lugar e pelo amor que é manifestado, exteriorizado aqui nesse lugar, através das pessoas, das crianças, dos pastores, das mulheres, das esposas, enfim, é isso. Que legal, muito bom. Irmãos, os nossos queridos da Pronobis, eles lançaram recentemente esse livro, Socorro, o meu marido é meu pastor, da Jane Ortland. E o esposo dela, ele faz o prefácio desse livro e ele diz que esposas são mulheres dos bastidores. E é verdade. Como é que mulheres dos bastidores cuidam da sua devoção? Como é que o coração de vocês é cuidado por meio da palavra? Como é que é essa rotina de devoção, de vida diante do Senhor? Bom, eu cuido da minha vida de devoção com a devocional, com a leitura das Escrituras, né? Me abastecendo em conferências, né, teológicas, que é uma delícia. E também eu tenho um mentor com quem nós nos encontramos a cada 15 dias e tem nos abençoado muito. Então, assim que eu tenho me abastecido, com tempo de oração, leitura das Escrituras, alguém mentoreando. Eu também, eu tenho o hábito, né, claro, se não fosse assim, não aguentaria para a minha própria vida, não digo nem para o ministério, né? Com certeza, é fundamental, eu mantenho minha vida devocional, né, diária, tem dias que está mais complicado, enfim, na casa, comigo, alguma enfermidade, ou com a minha mãezinha, como eu disse, que eu cuido, né, e revezo com a minha irmã, mas tenho o hábito de ler a palavra, oração, né, muita oração, e uso devocionais e tenho também uma mentora e essas mulheres com as quais eu me reúno também semanalmente ou quinzenalmente e a gente troca, assim, a gente estuda um livro aqui orientado, né, pela igreja. Então eu tenho minha vida com Deus, sem a qual eu não estaria hoje aqui, né, diariamente, é fundamental. Oração, palavra de Deus, devocionais, e tem uma mentora querida, a Angélica, que sempre que eu posso estou com ela, e tenho mulheres muito perto, que eu me reúno semanalmente para estarmos juntas, orando, lendo a palavra e crescendo juntas, que também puxam minha orelha, me ajudam, enfim. Quando a coisa aperta demais, que eu falo, eu não estou aguentando, alguma coisa assim, eu corro para o meu maridão também, falo, vamos orar, porque está assim, está assado, eu não estou legal, eu não estou bem e tal, eu estou preocupada com a igreja, e com ele também, me ajoelho com ele e oro com ele muitas vezes. Mas o dia a dia sou eu e Deus, eu e o Senhor e essas irmãs que me ajudam. Amém, amém. Irmãos, se você veio sem a sua esposa, leva um desse daqui de presente para ela, tá? E se você está com a sua esposa, pede para o seu marido comprar um desse para você. Mas não se enganem, nós deveríamos ler esse livro. Esse livro aqui, talvez antes de ser para as esposas, para nós. Em cada capítulo, ela termina chamando a nossa atenção, homens, e não é só para pastores. No final desse livro, ela escreve 4 orações que deveria ser recorrente dentro da nossa casa. Então, não saiam daqui sem um exemplar desse. Pronobis está fazendo uma super promoção. Então, passa lá, tem, acho que suficiente, um para cada aqui. Não vai embora sem um desse, tá bom? Para terminarmos aqui o nosso painel, já estouramos o tempo, aliás, né? Depois vamos puxar nossas orelhas aqui. Fátima e Kátia, eu queria que vocês dessem uma dica para homens que são pastores em relação ao seu casamento e um conselho para mulheres que são esposas de pastores. Uma dica para os homens e um conselho para as mulheres. Homens que são pastores. São pastores. Irmãos,
sejam em casa o que vocês são no púlpito. Porque não tem nada mais triste do que homens pregando no púlpito o que eles não vivem em casa. É aí que nós temos visto famílias sendo destruídas. Sejam os pastores em casa que vocês são no púlpito para a igreja de vocês. Essa é a minha dica. E para as mulheres, esposas de pastores, sejam as auxiliadoras que os seus maridos precisam. Eles precisam de mulheres piedosas que ajuntem no ministério com eles e não que esparramem o ministério. Muitas vezes a gente tem visto esposas de pastores que são verdadeiras pedras de tropeço no ministério do marido. Então, acho que um conselho é: ajudem seus maridos a construírem um ministério que é do Senhor para o Senhor. Maridos queridos, pastores, amem suas esposas. Amem mais a Jesus do que suas esposas. Amem muito mais a Jesus que suas esposas. E amem as suas esposas no dia a dia. Separe um dia para celebrar a sua esposa. Eu e Henrique temos um dia, o dia da folga dele, que a gente... Hoje em dia é um pouco mais difícil, porque a gente tenta dividir o tempo com os netos. E agora eu com a minha mãezinha. Mas separe um dia para sair com a sua esposa e celebrá-la. Assista um filme, Dom Juan de Marco. Não sei se vocês já viram esse filme. Assista esse filme e um dia procure o Henrique sobre isso. Celebrem suas esposas. Amem suas esposas. Cuidem dela como sacerdote. Vocês não serão pastores. O Henrique não é o meu pastor. Isso é muito difícil. Não sei, pastor Denis, se você concorda com isso, né? Os pastores, o Henrique não é o meu pastor. O Henrique é meu marido. Ele é pastor dessa igreja. Um homem sério, ama a igreja. Ele apacenta, pastoreia. Mas ele é o meu marido. Ele é o meu sacerdote. Ele cuida de mim. E há muitos anos atrás, ele separou um dia para estar comigo, sem ninguém. A gente sai, se não tem dinheiro, não precisa ir para lugar caro, não precisa gastar dinheiro, mas tire um dia para conversar, nada, ou abobrinha com a sua esposa, celebre sua esposa, sente com ela, tome uma Coca-Cola, um suco, uma coisa que ela gosta, mas você e ela, ame sua esposa, cuide dela com amor, com esse amor sacrificial que Jesus manda que todos vocês façam, tá bom? E para as mulheres queridas, amem o ministério dos seus maridos, não tenham medo. Vocês não são aquelas que têm que fazer tudo na igreja, não. Vocês são a base, o apoio para os seus maridos. Não tenham medo do ministério em si, não tenham medo da igreja. Ame. Eu falei aqui no início, né? Antes de ser esposa de um pastor, eu sou uma mulher de Deus, eu sou serva de Jesus, eu amo Jesus, eu amo a igreja. Então, quando o Henrique se tornou um pastor, para mim foi assim, um acréscimo de responsabilidade e de comprometimento. Mas eu já amava Jesus, eu continuei amando Jesus, eu já servia Jesus, continuei servindo Jesus. Agora um pouquinho mais, talvez, pelo fato dele estar à frente de uma igreja. Mas Deus tem sido tão generoso, tão bondoso, que eu não vejo peso. Por isso que quando a gente ama o ministério e a gente é essa base para os nossos maridos, a coisa se torna leve. Então amem seus maridos, se deem para eles e respeitem, e não tem essa coisa do egoísmo, vai de novo para a igreja, outra vez na igreja. Irmãs, é o ministério dele e seu, então aplauda, elogie, seja firme, dê esse apoio que muitas vezes é por trás, com você em casa, você orando e abençoando, ele vai feliz e vai bem, sem achar assim, eu estou aqui, mas ela está lá chateada, está triste. Então, irmãs, amem Jesus,
amem seus maridos e amem o ministério que o Senhor os chamou para estar, tá bom? Deus as abençoe e nos abençoe. Amém. Fátima e Kátia, que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas. Obrigado.